E para dar início aos trabalhos, chama a moderadora do primeiro painel, Ana Jacinto, secretária-geral da Aresp. Muito bom dia a todos, muito obrigada pela vossa presença. Espero que o dia seja uma jornada de trabalho profícua e eu vou passar a apresentar os oradores, a quem também agradeço muito a disponibilidade de estarem connosco hoje, quer às senhoras oradoras, quer ao senhor orador, que hoje particularmente vai estar muito bem acompanhado. Sem mais delongas, começo por fazer uma breve apresentação de cada um deles, apesar certamente de todos vós os conhecerem muito bem, porque eu também vou estar muito bem acompanhada por eles. Começo então por apresentar Filipe Silva. Na Universidade Católica aprendeu a arte da gestão e também frequentou marketing para executivos com paixão. Aprendeu a liderar com ética e visão e usou o marketing como ferramenta de promoção. Foi adjunto do secretário de Estado do Turismo, com mestria, auditor com competência e sabedoria, diria eu. Atualmente é vogal no Turismo de Portugal, onde a sua dedicação tem sido absoluta e total. Contamos ainda com a presença de Dalila Dias, também se licenciou em Marketing, com muita habilidade, mas a pós-graduação foi em Inspeção da Qualidade. Fez a sua tese em investigação sobre inovação territorial e territórios de baixa densidade, com muita responsabilidade e credibilidade. O doutoramento foi em gestão e desenvolve estes temas com muita atenção. É gestora de centros urbanos com muita competência e, como diretora executiva, cuida das aldeias históricas com muita excelência. Participa como autora em vários artigos importantes. Turismo, sustentabilidade, modelos de negócio, são alguns temas relevantes, tendo também o desenvolvimento regional como uma das suas áreas mais interessantes. Contamos também com o contributo de Célia Gonçalves. Com licenciatura em Gestão e frequência em MBA em Marketing, tem também uma pós-graduação em Inovação e Empreendedorismo, exercendo a sua profissão com grande dinamismo. Da Adiram é secretária executiva e líder incansável, o que faz um empenho admirável. Promove o desenvolvimento regional e sempre de forma excepcional. E por fim, mas não menos importante, temos a Catarina Valença Gonçalves. Tem um doutoramento em História da Arte Contemporânea e uma pós-graduação em Direito da Cultura e Património Cultural. Nestas áreas a Catarina não tem igual e é uma profissional excepcional. Colaborou com a Direção-Geral dos Monumentos Nacionais e com a sua dedicação valorizou os nossos bens culturais. É coordenadora do curso de Gestão do Património Cultural e o seu conhecimento é uma inspiração para quem considera a cultura fundamental. Tem livros publicados de História, de Arte e Gestão Patrimonial, áreas que domina de forma genial. Hoje é CEO da Spira, empresa que é uma inspiração em tudo o que tem a ver com património e sua revitalização. Passo então a chamar a todos os oradores aqui ao palco para me acompanharem. Quiserem. Onde quiserem. E no ponto. Espero que tenha sido fidedigna das apresentações que fiz e agora vamos passar ao trabalho. Bom, como sabem, já muito foi dito sobre o tema que nos traz aqui. Eu diria que os desafios, quer presentes, quer futuros, exigem, de facto, que haja cada vez mais uma maior partilha de conhecimento, uma maior partilha de trabalho em rede. Eu diria que a globalização, o acesso à informação, as transformações digitais, a maior competitividade, a maior diversidade turística, de facto exige que, como já foi referido hoje, as empresas se posicionem cada vez melhor no mercado. E para isso, as redes colaborativas, sem dúvida, têm um papel fundamental, quer no desenvolvimento turístico, quer nos territórios, e eu começava exatamente por aqui.
para que nos dissessem, e para o público e todos os presentes e empresários que estão aqui, qual é que é a verdadeira importância das redes colaborativas, como é que se materializa essa importância e qual é que é a vantagem dessas redes para os empresários do canal Horeca, no fundo, que são os nossos associados e quem nós, a Aresp, representa, quer as empresas de restauração, quer do alojamento. E aqui já estão 3 perguntas substantivas, que dá muito para falar, mas começo por si, Filipe, o que é que tem a dizer sobre isto? Muito bom dia. Antes de mais, obviamente, um agradecimento aqui à Aresp, na pessoa do Sr. Presidente, do Sr. Vice-Presidente e da nossa querida poetisa / secretária-geral da Aresp. Obviamente é um prazer para o Turismo Portugal se associar a esta primeira jornada, uma jornada que toca um tema que para nós, Turismo Portugal, é bastante querido, no sentido de reconhecer a importância do mesmo, reconhecer os benefícios que este mesmo tema das redes colaborativas trazem para o nosso setor do turismo em Portugal, sem querer, obviamente, desconstruir todo o trabalho que a Aresp fez na preparação desta sessão. Eu tinha uma pequena apresentação. Aliás, tenho 2 apresentações, uma que fica perfeitamente à disposição de todos os participantes aqui desta jornada, uma que, se a senhora secretária-geral me permitisse, no fundo passaria com um tempo limite de 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. São Sim. 27 slides, algum espaço a correr, mas que no fundo procuram sistematizar um bocadinho todo o caminho, todo o trabalho que temos vindo a fazer nesta área. Portanto, se me permitir então, sem querer prejudicar aqui a ordem dos trabalhos. Portanto, 3 notas apenas referenciais em termos de enquadramento estratégico. Não me vou alongar muito relativamente a este primeiro ponto, porque está muito subjacente em todo o trabalho que temos vindo a fazer também ao longo, desde 2017, no setor do turismo. No fundo, algumas notas sobre o tema das redes colaborativas e que, se calhar, possivelmente também vão ajudar também a responder já a algumas das questões que a Secretária-Geral Ana Jacinto nos apresentou, e depois também, de uma forma muito telegráfica, não me vou, exceder em termos da apresentação das várias redes colaborativas com as quais nós temos vindo a trabalhar, mas, no fundo, só para terem, no fundo, um quadro geral e mesmo em termos gráficos daquilo que nós temos. Portanto, estratégia de turismo que, obviamente, uma estratégia que se adapta, que se centra nas pessoas, essencialmente, é com um grande propósito em termos de recebimento de quem nos visita, portanto, receber a arte de receber bem quem nos visita, e isso exige de todos nós aqui um trabalho bastante apurado, no fundo, o trabalho de casa que temos que fazer para nos prepararmos para receber cada pessoa que nos visita, e, obviamente, aqui com uma atitude extremamente importante em termos de focagem na cooperação e na solidariedade entre todos os atores públicos e privados dentro do setor. Estes 2 eixos essenciais, que também já foram mencionados, ao nível dos desafios que temos dentro da área da sustentabilidade a 3 níveis, ambiental, social e, obviamente, económico-financeiro, mas depois também ao nível digital. Recordar, obviamente, que estamos a falar de um setor onde 90% e muitos por cento é composto por micro ou pequenas empresas, com os grandes desafios, nomeadamente também ao nível da digitalização, mas esta temática da digitalização é também extremamente importante relativamente ao trabalho que nós temos vindo a fazer ao nível da produção de conteúdos, e aqui saudar também o trabalho, a excelente colaboração que temos vindo a ter com os nossos 7 parceiros regionais na produção de conteúdos, no trabalho também da estruturação da oferta turística, e com isso, obviamente, estarmos mais preparados, mais capacitados para receber cada turista que nos visita. Os diversos ativos que nós temos, que estão subjacentes à Estratégia 2027, uma estratégia que tem 3 grandes focos: aumento da coesão territorial do negócio turístico, diminuição da sazonalidade e, obviamente, depois, por último e não menos importante, a questão do crescer, mas crescer em valor. Não tanto em quantidade, mas em valor. E isso, sem dúvida, sobressaiu-se durante o tempo da pandemia, em termos do reforço daquilo que deve ser o nosso foco, das nossas prioridades.
eixos essenciais ao nível da oferta, daquilo que a procura quer fazer, daquilo que a oferta pode dar e também aquilo que o contexto permite, e o desafio da pandemia fez-nos também, obrigou-nos também a refletir muito sobre aquilo que eram as nossas prioridades. E aqui estas 3 dimensões ao nível do nosso foco de atuação, quer ao nível das empresas, regiões e depois nos mercados externos que nos visitam. Algumas tendências que nós temos ainda a assistir e a reforçar ao nível dos mercados externos, portanto, no fundo, a questão da flexibilidade, o tipo de procura de alojamento, a questão do slow tourism, o work remotely também, algumas notas que são importantes ter sempre em consideração quando fazemos a abordagem ao nível dos mercados internacionais. E, obviamente, aqui, questão que também já foi mencionada ao nível das diversas prioridades que nós tivemos, e em particular durante a pandemia, a recuperação daquilo que era a operação aérea, a recuperação da operação turística, a questão de capacitação tanto do nosso trade nacional, mas também internacional, os nossos parceiros em termos de operação turística e de agentes de viagens. Portanto, durante o tempo de pandemia não tivemos parados, estivemos, no fundo, a capacitar com esse trabalho. E depois também aqui uma importante nota ligada ao tema de hoje, a questão do estímulo da oferta comercial de produtos que sejam diferenciados e que obviamente promovam aqui a coesão territorial. E sempre subjacente aqui esta dimensão de promover um turismo cada vez mais responsável e com reforço sobre a percepção de sermos um turismo com um destino cada vez mais sustentável. Portanto, a questão do alargamento da oferta comercial é fundamental, uma base de um portfólio de produtos já consolidados, mas um portfólio também de produtos que ajudam, no fundo, a fazer todo este trabalho de segmentação que temos vindo a fazer. E temos, obviamente, depois aqui este grande desafio, uma percepção ao nível daquilo que é o território do interior, o despovoamento, o abandono, a repulsa, a escassez de recursos, no fundo, identificado como um problema. Ou então temos que outra perspectiva podemos ter ao nível do território do interior, no fundo com uma identidade territorial vista como um verdadeiro trunfo, a questão da diferenciação, no fundo, vista como um fenómeno ou um aspecto de exclusividade em termos de proporcionar ao turista que nos visita, a questão da baixa densidade, que pode ser vista também como uma oportunidade, no fundo, se atendermos às tendências que temos da procura ao nível dos diversos mercados internacionais, e o interior visto como um luxo relativamente a todo o conjunto de experiências que podemos vivenciar. E aqui, visto como uma oportunidade de alargamento da oferta comercial, algumas notas que nós temos vindo a identificar no trabalho conjunto que temos vindo a fazer com as várias redes colaborativas. Recordar que já são mais de 50 redes colaborativas percorrendo aqui todo o território a nível nacional, a maior parte delas no território do interior, algumas também a nível litoral, em fases distintas de desenvolvimento, algumas ainda numa fase muito inicial, outras já com estruturação da respectiva oferta, outras já com uma dinâmica tremenda em termos de operação e promoção internacional. E, portanto, importa-nos, no fundo, fazer esse trabalho de não só diagnosticar, acompanhar, mas depois de capacitar as diversas redes em conjunto com os diversos parceiros. Algumas características associadas àquilo que consideramos uma rede colaborativa, no fundo aqui a importância de ter uma identificação em termos de temática, a identificação de um espaço territorial, a identificação de qual é que é o consórcio que queremos trazer para dentro desta rede colaborativa, a necessidade de termos uma estratégia claramente bem definida e, obviamente, depois um plano de ação. Isto, obviamente, no fundo, a simplificar aqui as notas associadas a esta temática. E depois, obviamente, aqui algumas oportunidades que foram identificadas em todo este trabalho, na forte procura pelos destinos de interior, na procura de experiências cada vez mais ativas e, obviamente, aqui a questão da existência no interior de uma oferta turística devidamente qualificada, capacitada para receber estes turistas, que são turistas bastante experimentados, exigentes e que têm, no fundo, muito mundo relativamente a todo o conjunto de experiências que, entretanto, já viveram. Portanto, no fundo, visto aqui como uma excelente oportunidade de diversificação de negócio
quer seja ao nível de diversificação do seu portfólio, quer seja ao nível de formatação de um produto tailor-made específico para o tipo de turista que nos visita, no fundo com uma oportunidade para explorar a diversidade que cada destino acaba por representar, e depois também aqui numa clara aposta em regiões de baixa densidade, com compromisso relativamente à sustentabilidade e, no fundo, aqui com o foco na questão da diferenciação essa que nos vai ajudar, claramente, em termos do trabalho que temos de fazer ao nível da segmentação, mesmo em mercados que já estejam considerados como consolidados. 3 níveis associados, no fundo, àquilo que já tinha referido há pouco. Um primeiro grupo que esteja associado ainda numa fase muito inicial, onde ainda nem sequer existe estruturação da respectiva oferta turística. Um segundo grupo onde já existe esse trabalho de estruturação e agregação de parceiros ao nível da oferta turística, e um terceiro grupo onde hoje em dia já temos 16 dessas cerca de 50 redes colaborativas, já numa fase bastante avançada e já preparadas e capacitadas para a abordagem aos mercados externos, quer numa lógica promocional, quer numa lógica de comercialização. E, portanto, últimos slides, apenas um mapa gráfico, no fundo, só para terem a percepção daquilo que é a mancha do conjunto de redes colaborativas que nós temos já a nível nacional. É, de facto, tremendo, de um grande nível de exigência, com a abordagem de novos temas, novos territórios, novos produtos associados e, obviamente, aqui também a questão da segmentação para novos clientes. Estas são as 16 redes colaborativas que já estão nesta fase mais avançada, neste grupo 3. Temos, no fundo, aqui também aldeias de montanha e aldeias históricas que terão a oportunidade para falar um pouco mais detalhadamente relativamente a essa experiência, mas, no fundo, de norte a sul do país, um pouco por todo o território, começam a aparecer estes projetos que são extremamente interessantes. Um mapa que aqui, obviamente, em termos gráficos, tem pouca leitura, mas que está associado a cada uma destas redes colaborativas e qual o seu trabalho, o seu enfoque relativamente aos vários ativos que foram identificados na nossa estratégia. E aqui um último slide que está relacionado aqui com uma temática extremamente importante também para cada uma das redes colaborativas ao nível do fenómeno da sustentabilidade, nomeadamente da respectiva certificação. E, de forma sumária, Sra. Secretária-Geral, não queria alongar mais, um slide final, sistematizando aqui algumas das notas, principais notas sobre aquilo que consideramos como prioritário ao envolvermos neste trabalho das redes colaborativas. Muito obrigado. Antes de passar a palavra para a Dalila, ainda vou chatear um bocadinho, porque desconstruindo esta linguagem, o que eu gostava de perceber, porque presumo que alguns de vós que estejam a ouvir também gostavam de perceber, é verdadeiramente tudo aquilo que acabou de referir, o que é que se traduz como vantagem para os empresários. Eu vou-me ali apoderar do Hotel Paraíso, do Oscar da Armaia, em Oliveira do Bairro, sou empresária, e verdadeiramente, para mim, que estou ali em Oliveira do Bairro, com o meu hotel, o que é que estas redes colaborativas me podem beneficiar e eu, como pequena empresária, o que é que posso aproveitar destas redes colaborativas, em termos práticos, em termos exemplificativos, em que tudo isto se materializa? Podemos dizer que, ao longo destes últimos anos, Portugal tem vindo a dar um salto qualitativo muito interessante ao nível se calhar o termo certo seria cooptação, ou seja, o misto de cooperação com concorrência. Não deixa de haver concorrência, mas existe cada vez mais cooperação. E esse é um sinal extremamente importante, porque obviamente as pessoas, nesta lógica da cooperação, reconhecem um ganho coletivo e também, em particular, para a própria unidade, muito maior do que se estiverem a cingir com a atuação que têm, como já teriam vindo a fazer ao longo de vários anos, várias décadas. Portanto, esse reconhecimento que leva o seu tempo, estamos a falar de pessoas, não é? Portanto, ou seja, cada qual com a sua percepção relativamente ao seu negócio, que já faz assim há não sei quanto tempo, e, portanto, o conseguir mudar e justificar
trazer para dentro da equação de uma rede colaborativa esse mesmo hotel, ou estabelecimento de alojamento, ou de restauração, ou cafés, ou o que seja, ou de parceiros da animação turística, obviamente é um trabalho hercúleo mesmo, e temos aqui excelentes exemplos de pessoas que têm essa tenacidade, que têm essa garra, no fundo, para conseguir mobilizar não só parceiros públicos, mas também privados, para dentro da equação dessa rede colaborativa. Portanto, claras vantagens que temos vindo a registar um pouco por todo o território. Dalila, faço-lhe a mesma pergunta. Qual é que é a importância destas redes colaborativas, em particular aquela que lidera, e como é que essa rede colaborativa pode trazer vantagens, então, para estas empresas, as empresas que a Aresp representa? Muito bem. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. Naturalmente que é sempre para nós um privilégio podermos partilhar o trabalho que temos vindo a desenvolver e, desde logo, referir que muito desse trabalho não é no imediato visível. Portanto, é preciso que se note que demora meses, anos a construir, principalmente a construir uma relação de confiança. Portanto, e as redes colaborativas é disso que se trata. Eu estive bem atenta, apesar dos últimos slides já não conseguir ver, mas isso já é da idade. Portanto, e a questão daquilo que é a teoria, de facto, está fantástico, mas na prática nós temos aqui várias barreiras que, entretanto, se levantam e nós vamos ter que ir eliminando essas barreiras passo a passo, e isso também se consegue muito com a tal confiança que efetivamente se gera dentro da rede e a tal relação também da reciprocidade, porque deixar aqui um parênteses que as redes colaborativas não competem apenas desenvolver e dar, mas tem que haver também uma relação do outro lado, de dar à rede aquilo que a rede também precisa para se conseguir alavancar, para se conseguir posicionar. Portanto, nós somos uma entidade mediadora, facilitadora para fazer acontecer. Portanto, esse é o nosso papel, representamos uma marca, representamos um destino, representamos uma rede. Mas, em boa verdade, a massa crítica, aquilo que é o engenho de poder colocar e dispor no mercado para ser comercializado, está do outro lado também, não é? Portanto, nós é que definimos aqui um fio condutor comum, denominador, o tal denominador comum, precisamente para que todos se entrosem nesta mesma dinâmica, neste mesmo propósito, numa visão coletiva e objetivos coletivos. Mas sempre a pensar na tal visão comum e objetivo coletivo em detrimento do objetivo individual, porque senão entramos aqui no campo do oportunismo, como também sabemos que muitos existem, e francamente, quando muitas das vezes nos dizem que queremos ser associados, nós perguntamos sempre muito bem o que é que espera receber e o que é que espera dar, precisamente nesta relação de reciprocidade, porque senão as coisas não funcionam. Por outro lado, é preciso também ter aqui a questão muito bem presente, que hoje, tal como já se falou aqui, a questão da exigência que é o novo turista. E sem dúvida alguma que as aldeias históricas, desde 2016, e muito fruto daquilo que tem sido a sua estratégia de eficiência coletiva, apoiada pelo programa Prover, que em boa hora apareceu porque de facto revelou-se um instrumento fundamental para fazer acontecer marcas de relevância para que Portugal possa aparecer, portanto, no panorama nacional e principalmente internacional, naquilo que é o registro de uma outra frente de produtos que não apenas sol e praia, como foi durante décadas catalogado com portanto, com esse produto turístico, e, em boa verdade, o Prover determinou aqui o surgimento de novas marcas e deu ênfase e espaço a que outros empresários pudessem aparecer, fora do contexto litoral, com as suas expectativas, com o seu grau de inovação, porque existe efetivamente, tem que depois estar alinhados. A rede das aldeias históricas, no fundo, aquilo que promove é aquilo que é a notoriedade da marca, que granjeou ao longo dos anos essa marca, e nós fizemos durante vários meses, aliás, o período da pandemia serviu muito para se poder refletir sobre isso, como é que hoje, portanto, uma iniciativa privada se posicionava dentro do contexto da área geográfica onde estava inserida. E foi líquido logo as respostas em dizerem que nós não podemos estar de forma isolada. Eu não consigo vender-me sozinho, portanto, eu tenho que estar integrado num destino. E por essa razão, a relevância, por exemplo, que hoje já deu à Booking, já não é a plataforma Booking, já não é a mesma que dava no passado, precisamente porque dentro da plataforma Booking sou apenas mais um
a somar aos milhares que estão lá dentro, portanto, daquela plataforma. Tem a necessidade de se ligar a uma marca, de se ligar a um destino, de se ligar ao tal denominador que os promove de uma forma alargada, em escala, dando-lhe aqui outra valência. Depois é a articulação, chamada cross-selling também, entre aquilo que são as várias, no fundo, atividades económicas, a tal constelação de serviços que há pouco se falava, e que o turismo é isso mesmo, e que efetivamente também aí demos um input muito importante. Estavam muito habituados a trabalhar de forma isolada, o alojamento era a cama, o restaurante era o prato, servia a refeição. Hoje não. Hoje percebem efetivamente que tem que haver um diálogo, uma concertação entre eles para formatar o produto turístico verdadeiramente e para que haja essa impactação. Já não chega apenas a formatação da ligação entre o alojamento e o restaurante, já temos que ir muito mais longe, que é promover a capacidade de fixar as pessoas durante um maior período de tempo na região. E aqui soma-se outros atributos. Depois veio a questão das experiências, as experiências muito ligadas à questão da comunidade. Nós hoje não conseguimos desenvolver, e não nos passa sequer pela cabeça, desenvolver turismo sem ter a comunidade na linha da frente, como sendo a anfitriã e, de facto, uma fazedora de conteúdos que nos aporta valor e diferenciação naquilo que é a nossa programação turística, mas não chega. Portanto, nós tivemos que acrescentar outros atributos também. Portanto, neste momento nós temos 5 que somos considerados um destino multiproduto, porque atuamos na área da cultura, da natureza. Aliás, há pouco foi a única coisa que consegui ver, Leading Quality Trails. Somos a maior rota com esse selo, europeia inclusive, portanto, que é extremamente exigente e que, aliás, hoje está a decorrer exatamente 3 dias de workshop para formar auditores a nível da região centro, agregados à nossa rota, dentro das premissas da sustentabilidade. Portanto, porque só assim é que nos conseguimos diferenciar efetivamente, e essa lógica da sustentabilidade também desafiamos o próprio coletivo dos empresários para integrar este racional, que de uma outra forma também não o conseguiriam fazer. Portanto, desde o empoderamento, desde a questão da capacitação, a integração num contexto de marca, num contexto de rede, chegar ao canal final, portanto, junto dos operadores ou agências de viagem para se poderem autopromover, promover e comercializar, de forma individualizada também não o conseguiriam fazer, e depois outra fase em que eles passam a beneficiar, como sendo, por exemplo, parcerias que entretanto desenvolvemos com operadoras ligadas à área da comunicação, como a infraestruturação das aldeias históricas com fibra óptica, coisa que de forma individualizada seria muito mais difícil conseguir, quer no contexto municipal, quer no contexto do próprio empresário, para além dos gastos serem muito mais dispendiosos. Temos, por exemplo, agora soluções que muitas das vezes onde a política pública não consegue dar resposta, nós tentamos por via das parcerias. A questão da mobilidade, por exemplo, urbana, que nós estamos a desenvolver o caso piloto, que efetivamente já conseguiu aqui verificar o quanto se torna uma mais-valia termos ali aquela frota disponível para que quer residentes, quer turistas possam utilizar e deslocalizarem-se, portanto serve de mais-valia e acaba por servir os empresários também, que de uma forma fora de um contexto de rede colaborativa não teriam acesso, por exemplo, para terem uma noção a nível de comunicação, o valor da nossa comunicação. Nós o ano 2021, 2022, estamos a falar somente na imprensa a nível nacional, Portugal. Nós tivemos o equivalente, se tivéssemos que pagar tudo aquilo que saiu de notícias sobre nós, era o equivalente quase a 28 milhões de euros por ano. Portanto, estamos a falar aqui de um ativo de marca que efetivamente já tem uma elevada fasquia, onde agrega aqui esse valor, essa notoriedade, que qualquer empresário, de forma individualizada, não consegue ter esse registro de amplitude de notoriedade, de posicionamento, de visibilidade. Portanto, é isto que efetivamente também as redes colaborativas conseguem oferecer. Depois é a concertação daquilo que é a estruturação do tal recurso primário, ou seja, nós temos que ver isto como camadas, efetivamente, portanto, e a nível de marketing, inclusive, nós temos que ver onde é que de facto nos queremos posicionar. E aquilo que as aldeias históricas têm estado neste momento a desenvolver é naquilo que é a área de serviço exponencial. Portanto, nós já passamos o básico, já passamos o esperado, já passamos o aumentado, nós estamos no exponencial. Portanto, é dentro deste registro do exponencial, do serviço exponencial, que nós efetivamente estamos com a massa crítica da parte empresarial, mas não só,
todas as juntas de freguesia, todos os municípios, associações do foro recreativo, cultural, desportivo, todo esse movimento associativo também é importante para aquilo que hoje nós representamos enquanto destino e, felizmente, aliás, tem sido uma prática que até tem sido galardoada pela própria Organização Mundial do Turismo, na edição Best Tourism Village, que vai contar agora com a sua terceira edição. As aldeias históricas candidataram-se na primeira e na segunda e foi-lhes atribuído esse galardão. É porque estamos efetivamente a fazer algo de bem, que é reconhecido ao mais alto nível da política do turismo, portanto, à escala mundial. Portanto, isto para dizer que efetivamente as redes têm este apoio para que, primeiro, vocês não se sintam isolados, têm aqui, de facto, uma estrutura capaz de ajudar, pode não ser no imediato, porque há situações que não dependem, efetivamente, das estruturas associativas, mas nós tentamos sempre pelo diálogo, como já foi aqui dito, pela negociação, pela mediação, pela concertação, identificar aquilo que pode ser o melhor para que consigamos resolver o problema daquele empresário ou empresários de determinado setor. Já agora lançar o desafio também, a nível daquilo que é a dita sustentabilidade, que muitas das vezes se fala, mas depois na prática não se consegue identificar, mas afinal, o que é que difere, o que é que está a fazer para que efetivamente se denote que está ali o eixo da sustentabilidade. E nós temos aldeias históricas enquanto destino, já têm aqui evidências muito concretas do seu trabalho na área da sustentabilidade. Alguns empresários dedicados à área do turismo também já têm evidências muito concretas, mas é preciso mais. E esse mais, efetivamente, e aqui já olhando para o canal Oreca, por exemplo, pode perfeitamente ser dado um passo de gigante em termos de indicadores e de criação de métricas, por exemplo, naquilo que é uma plataforma de gestão de compras sustentáveis, neste caso ancorado, por exemplo, à ISO 20400, por exemplo, agregando aqui à 26.000 da responsabilidade social, por exemplo. Isto são referenciais mundiais, internacionais, que efetivamente nos dão aqui mais visibilidade e tangibilizar aquilo que é a parte da dita sustentabilidade. Os eventos sustentáveis também é fundamental, por exemplo, na componente da ISO 20121, por exemplo. Portanto, lançar aqui esse desafio, porque para nós era extremamente importante, uma vez que o turismo para as aldeias históricas é um dos domínios de especialização inteligente, onde nós efetivamente queremos assumir como um contribuinte líquido para aquilo que é a nossa meta até 2030, que é a redução de cerca de 45% da emissão de CO2. Obrigada, Dalila. Eu, antes de passar à Célia, se não se zangar comigo, queria pegar numa questão que a Dalila falou e que me parece muito importante e provocar já a Catarina, porque a Dalila disse que, de facto, temos aqui que trabalhar em rede, no fundo, temos que ligar o alojamento com a restauração com o alojamento, enfim, e trabalhar em conjunto. E eu estou a olhar para a Catarina e estou-me a lembrar aqui do trabalho que a Catarina tem realizado e na tentativa de aproximar cada vez mais o património às pessoas e as pessoas ao património. E estou-me aqui a lembrar de um projeto que a Aresp tem já há uns 5 ou 6 anos e que não conseguimos desenvolver o projeto e que passa muito por essa tentativa de aproximar o património ao turismo. E não conseguimos. Porque a Aresp, mesmo antes da pandemia, desenvolveu um projeto que passa simplesmente por um sistema de gestão de fluxos de entradas de pessoas em vários monumentos do país, na perspectiva de tentarmos não só monitorizar, como facilitar, como no fundo, tornar a experiência do turista muito melhor, porque ninguém quer que o turista esteja 3 horas e 4 horas numa fila para visitar um monumento, como acontece hoje em dia, mas não só, para também obter informação que hoje não é obtida, e portanto este projeto está estruturado, está calendarizado, tem um plano de negócios, temos o parceiro, está tudo inventado, porque isto não é nada de novo, há outros parceiros que o fizeram em outros pontos do mundo, e não conseguimos dialogar com o património. Porque o património tem portas fechadas, com cadeado, trancadas, e ninguém entra no património. Para além de que, quando falamos do património, estamos a falar de várias entidades diferentes. Se quisermos falar com o Mosteiro dos Jerónimos é uma entidade, se quisermos falar com o Elevador de Santa Justa é outra entidade, se quisermos falar... E, portanto, ninguém se entende. E eu não estou a falar de compra de bilhetes online, eu estou a falar de gestão de fluxos, que é outra coisa completamente diferente. E isto está preparado, isto está para ser entregue a quem quiser implementar. Com tantas reclamações e com tanta insatisfação que existe na visitação por demora, é incrível como é que nós não conseguimos
chegar ao património. E a pergunta que eu lhe faço é, com esta importância das redes colaborativas, com esta necessidade de nós trabalharmos em rede, o que é que está a faltar neste país para que, de facto, o turismo consiga dialogar com o património e, de facto, o património abra as suas portas para que todos trabalhemos em rede? Não consigo perceber, talvez a Catarina, que dedica muito do seu tempo a esta temática, nos ajude a perceber o que é que está a faltar e o que é que a Aresp pode fazer para ajudar, porque de facto é imprescindível que o património chegue até nós e que nós cheguemos ao nosso património, que é uma parte essencial do turismo, diria eu. Não sei se estou a dizer bem. Sim, penso que sim. Bom, antes de mais, muito obrigada pelo convite ao Sr. Presidente, ao Jorge e à Ana também. É um gosto de estar aqui. Boa tarde a todos. Bom dia ainda, penso eu. Bom, já estava a ficar nervosa com a pergunta. Eu não posso falar pelo património cultural. Penso que não vale a pena explicar como é que ele está organizado. É bastante divertido, mas se calhar não temos, não sei se organizado é o melhor verbo. Mas se calhar não é este o momento. Bom, ainda por cima, eu sou uma empresária do património cultural, das poucas, isso também deve dizer alguma coisa da dificuldade de trabalhar nesta área, mas pela positiva. Penso que foi para isso que me convidaram, para falar sobre coisas boas. Nós temos, de facto, um parque patrimonial extraordinário. Ele é trabalhado, de uma forma geral, por pessoas com a mesma formação que eu tenho. Eu sou historiadora de arte. Ou arqueólogos, que ainda é uma classe mais difícil do que os historiadores de arte, ou historiadores, ou arquivistas, ou bibliotecários. Não sei se costumam conviver com pessoas com esta formação. Que não são propriamente pessoas que tenham recebido uma formação para vender o que quer que seja. Têm até às vezes alguma alergia ao ato da venda. Tudo que seja orçamentos, mais-valias, margens, não fazem parte do dia-a-dia e são consideradas inimigas da cultura. Se houver venda, se houver dinheiro, então não é um ato cultural. Eu, por acaso, o que vinha propor era justo, mas como digo, eu não faço propriamente, digamos que não faço a regra. Eu vinha propor justamente que todos os cafés fossem considerados espaços de cultura e isso talvez conseguisse inverter um bocadinho o que se passa no interior do país. A única forma, penso eu, de conseguir, não sei, não quero ter a chave para esse processo, ao património cultural, é apropriarmos dele, porque ele de facto pertence-nos a todos e a cada um de nós. Quem esteve já noutras intervenções onde eu tive a oportunidade de falar, já sabe quantos monumentos existem em Portugal. Nunca é de menos perguntar, porque as pessoas não têm... Mas é importante dizer, Catarina. Okay. Diga. Mas eu gosto sempre de tentar perceber se alguém sabe, porque não de todo numa lógica inquisitória. Nós, às vezes, quando visitamos património cultural ou museus, temos muita sensação de que não percebemos nada e que os burros somos nós, mas de facto o problema está na mediação. Ninguém tem a obrigação de perceber. Quem está do outro lado é que tem a obrigação de explicar como deve ser. Não vou entrar por aí. Isto apenas para vos deixar à vontade, para poderem responder a quantos monumentos e monumentos neste caso, acham que Portugal tem. Um número. Vou voltar a fazer a pergunta no caso. 2000. Toda a gente ouviu a pergunta? Quantos monumentos tem Portugal? 3.000? Quem é que disse 30? 38.000. 38, sim, quem sabe a resposta não pode dizer, naturalmente. 38.000. E desses 4.500 estão classificados. Isto é, nós, enquanto cidadãos, com os nossos impostos, supostamente garantimos a proteção desses 4.500 monumentos. O que é interessante ver, eu aliás trouxe o livro, não para vender, poderia ser, não para vender, mas ele está disponível online gratuitamente no site da Spira e tem um sumário executivo apenas de 30 páginas, para quem quiser saber só os highlights. Neste livro conseguem ver exatamente esta realidade de quanto património nós temos e como é que ele está espalhado. E basicamente, como é que se diz nas coisas das séries? Spoiler, não é? Eu não tenho televisão, portanto, mas penso que é assim que se diz. Dizendo já qual é a conclusão,
nós temos um património que está equitativamente espalhado por todo o país. É dos poucos recursos, eu estava a pensar nesta questão das redes colaborativas, bom, enfim, não quero perder-me, mas talvez faça esse comentário, é um dos poucos recursos endógenos, ou se preferirem, se houver engenheiros na sala, matérias-primas, que está efetivamente bem distribuído. Está tão bem distribuído a norte, centro, sul, ilhas, do ponto de vista todo ele, mas também do ponto de vista de património classificado, dos 3 níveis de classificação de património que nós temos. Isto é, nós convivemos diariamente com uma espécie de mini auto-Europa em cada um dos nossos concelhos, em cada uma das nossas freguesias, sabendo que destes 4.500 apenas cerca de 200 têm porta aberta com a entrada controlada. E sem que aproveitemos estes recursos. Eu penso que mais do que estar a bater à mesma porta e a porta não abrir, e então batemos um bocadinho mais abaixo, a ver se é aqui, depois a ver se é aqui, é criar um sistema paralelo, não é? Isto não se pode dizer assim, soa mal, não é? Mas, de facto, criar um sistema paralelo em que dependamos de nós mesmos. Aliás, estando a falar com uma plateia de empresários, eu penso que isso é muito evidente, não é? As redes colaborativas são fundamentais. É verdade que há redes colaborativas que funcionam e outras não, mas o empresário, penso eu, como empresário, a pergunta que se faz é, ok, mas o que é que isso me traz no final do dia 2? No final do mês isso vai-me trazer mais vendas ou vai só trazer-me tempo de reuniões sem fim a discutir coisas que é para daqui a 5 ou 10 anos? E nem sei se estou cá daqui a 5 a 10 anos, eu tenho que pagar as contas no final do mês, não é? Portanto, eu acho que é preciso também no diálogo ou na tentativa de explorar o património cultural, tirá-lo do pedestal dos seus 100, 150, 500 e 1000 anos de existência e trazê-lo para o dia-a-dia, banalizá-lo no melhor sentido da palavra. E isso faz com apropriação, nesse sentido, porque o meu raciocínio até foi como é que eu posso responder à questão do canal Eureka relativamente ao património cultural. Eu penso que os cafés, a premissa, um pequeno parênteses, estou a falar do interior do país, não estou a falar de Lisboa e Porto. Interior do país não tem importância, claro, é apenas 66% do país. Portanto, estou a falar desse interior. A Cepira está sediada em Alvito, que é o segundo concelho com menos população de Portugal continental. Somos 2.200 pessoas. Portanto, garanto-vos que conheço bem o que é a realidade do interior do país. E se há sítio onde eu vejo toda a gente ir, sem necessidade de promoção, é aos cafés e às tascas, é onde a população se encontra e onde quem vem de fora vem à procura de qualquer coisa autêntico e que sabe que pelo menos ali, das 9 às 6, aquilo estará aberto. Coisa que não acontece no património cultural, como sabem. Não tem que pedir a chave a ninguém. Portanto, eu penso que este canal, esta associação, tem de facto um poder enorme sem ter que ir bater à porta do património cultural. É transformar os seus cafés e as suas tascas em pretextos culturais, em happenings culturais, pela via do que servem, de como servem, a questão do serviço é muito importante, e pela via da programação associada a esses cafés e estas tascas. A pandemia trouxe, penso eu, uma grande vantagem aos territórios do interior. Nós sentimos isso, deixámos de ser aquele sítio excêntrico e enfim, para passarmos a ser de alguma forma, para passarmos a estar, nós achávamos que estávamos no lado certo da vida, mas agora há outros que também acham, e acham até que fomos mais inteligentes por termos visto isso antes, que é de facto fantástico. E, portanto, nós passámos a estar de alguma forma na moda. Há pessoas que estão sedentas, como sabem, não vale a pena estar a explicar-vos isso, vocês sabem tão bem quanto eu, de conhecer estes territórios. Os cafés, as tascas, as tabernas, aquilo que tem uma dimensão de autenticidade, independentemente da sua sofisticação, embora também seja muito interessante trabalhar, há bocadinho o Pedro Machado falava disso, da ideia de sofisticação e de exclusividade, mas eu diria que temos capacidade para trabalhar para 2 mercados. Não quero explicar aqui a ideia, depois se houver oportunidade podemos falar sobre isso, mas respondendo à pergunta, mais do que ir bater à porta do património cultural, é fazer e criar património nos equipamentos que são da rede. E se, correndo bem, a outra porta vai se abrir magicamente sem terem que bater outra vez nela. Passam a ter interesse, passam a ser um parceiro interessante, não é? Isto as pessoas movem só por necessidade ou por convicção. E, infelizmente, eu penso que 99% das pessoas movem-se por necessidade. E, portanto, essa porta vai abrir-se, se não por convicção, por necessidade, digo eu. Obrigada, Catarina. Faço então a mesma pergunta à Célio.
a importância das redes colaborativas para si? Ana, se concordar, Vai fazer eu o... gostaria de Sim. fazer uma apresentação também, e dando continuidade aqui àquilo que disse, que ainda não conseguimos entrar no património cultural, mas na nossa rede e nas aldeias de montanha conseguimos subir com as ovelhas para a serra ou descer com as ovelhas da serra. Portanto, vou trazer aqui uma dimensão completamente diferente. Vou trazer a nano quase, economia das pequenas aldeias e falar um bocadinho sobre um projeto apaixonante, que é o projeto da Rede das Aldeias de Montanha. Estamos a falar de um conjunto de aldeias que estavam completamente à margem daquele que era o turismo na região da Serra da Estrela, aldeias quase todas desconhecidas. Eventualmente havia o Sabogueiro, não é? Quase toda a gente conhece, porque subia para a torre. E, portanto, havia o Sabogueiro, mas havia um conjunto de aldeias com imensas histórias para contar, com uma identidade e uma autenticidade que tem mesmo que ser resgatada. E, portanto, é esse o trabalho que nós temos feito. Eu, à medida que vou falando no projeto, vou também explicando como é que o canal Oreca é nosso parceiro. Aliás, nós trabalhamos com os vários estabelecimentos de restauração e bebidas destes territórios e, de facto, sem eles não fazia sentido trabalhar e também não fazia sentido um projeto desta natureza se os impactos do projeto também fossem objetivamente uma mais-valia para eles. E, portanto, estamos a falar de um projeto que tem um conjunto de aldeias de 9 municípios, 6 deles do Parque Natural da Serra da Estrela e depois 3 em áreas contíguas. Estamos a falar de Fornos de Algodos, Fundão e Oliveira do Hospital, que não estão dentro do Parque Natural. Portanto, as aldeias estão todas localizadas na região centro de Portugal. Estamos a falar de um projeto que está incubado dentro deste instrumento financeiro que são os Prover. Ainda não temos o nosso Prover, ou seja, ainda não temos a nossa própria agenda. Estava aí o Dr. Joaquim Felício, essa é a nossa ambição do futuro. Queremos também chegar ao patamar das aldeias históricas, e efetivamente são aqui uma referência para as aldeias de montanha, tal como são as aldeias do Xisto. E, portanto, nós queremos tirar efetivamente partido das características endógenas deste território, dinamizando e diversificando a sua base económica. Queremos posicionar as áreas de baixa densidade, em particular estas aldeias de montanha, num patamar mais competitivo, com o conceito de ruralidade associado a estes territórios, mas que não significa objetivamente abandono, declínio e periferia, mas sim qualidade de vida assente em modelos de economia verde que privilegiam estilos de vida mais sustentáveis e que incentivam a participação dos cidadãos. Eu vou passar à frente, senão demora muito tempo. E, portanto, é nosso objetivo aqui assumir as aldeias de montanha como um polo de teste e experimentação de um modo de vida inteligente, sustentável e solidário, posicionando-se regional e nacionalmente como portas de entrada para uma vivência de imersão na natureza, cultura e identidade das aldeias. E, portanto, desta forma, temos uma abordagem muito focada na capacidade de envolver os vários stakeholders no desenvolvimento das sinergias capazes de materializar uma visão de futuro para esta rede de aldeias. Portanto, há aqui 3 vetores que consideramos estruturantes: natureza, pessoas e a gastronomia. Quem visita estas aldeias tem uma experiência turística pontual. Os visitantes vêm seduzidos por uma caminhada ou evento do plano de animação, uma experiência exploratória, o turista acaba por descobrir o território e, portanto, um público-alvo muito segmentado por nichos de interesses específicos: investigação, observação da natureza, fotografia, aventura, BTT. Mas, ao captarmos a essência do destino, temos sempre presente 2 palavras-chave: autenticidade e a genuinidade do território. E como é que se materializa, então, esta visão? O que é que está a mudar na rede de aldeias de montanha? Quais são, então, os eixos estratégicos deste projeto? Temos um plano de animação, estamos a falar num conjunto de atividades
que vão de janeiro a dezembro. E aqui reparem, estamos a falar de um plano de animação que não foi imposto. Nós não chegamos aos pastores e dizemos, agora há uma festa da Transumância. Não, nós falamos com os pastores e dizemos, é um exemplo, dizemos, nós temos um conjunto de turistas que provavelmente iriam gostar de subir e descer a serra com vocês. Acham isso possível? Como é que nos podemos organizar? E, portanto, estas atividades de animação, e eu vou falar aqui ligeiramente algumas, resultam desse trabalho de envolvimento das comunidades, mas também porque ouvimos os empresários. Nós ouvimos os empresários dizer os nossos turistas querem fazer queijo, os nossos turistas querem passear com os pastores. Parece muito fácil, mas como é que tudo isto se organiza? Há aqui um trabalho de pinças, é falar com os pastores, é falar com as fábricas da igreja, é falar com as associações e com as coletividades, por forma a que vocês, empresários, possam então beneficiar destas atividades tão autênticas e genuínas e que efetivamente diferenciam o território. Portanto, o plano de animação vai de janeiro a dezembro. O objetivo é, efetivamente, valorizar a identidade local e os modos de vida mais simples. E estamos aqui a falar verdadeiramente num conceito de slow life. É isso que nós queremos, que as pessoas que visitam as nossas aldeias e que fazem parte das nossas experiências tenham uma verdadeira experiência de slow life, de como é que se vive uma vida simples nas aldeias e como é que o tempo passa devagar. É verdadeiramente gratificante passar, eu acho que 1 hora numa aldeia de montanha é sairmos de lá efetivamente rejuvenescidos. Este é outro exemplo. Quando eu estou a falar no plano de animação, estou a falar num conjunto de festas. Este é outro exemplo, a Aldeia Natal, que lançamos um concurso a 5.000 euros para uma ideia gira, que mova a comunidade, que envolva a comunidade. O que é que vamos fazer com 5.000 euros? Porque, efetivamente, nós sentimos que, muitas vezes, as comunidades também ficam muito reativas, ficam um pouco proativas e estão à espera que a Junta faça, e que a Câmara faça, e que a Associação faça, e esquecem-se do verdadeiro poder que cada uma delas tem. E, portanto, aqui dissemos, há 5.000 euros, bora lá, vamos fazer um projeto diferente. Foi um drama, não é? Porque como é que íamos fazer 5.000 euros, com 5.000 euros, como é que íamos fazer uma aldeia de Natal? Eu costumo dizer que eu tinha pesadelos. Eu já imaginava uma aldeia, um burro, uma árvore de Natal, e nós íamos perder ali com qualquer centro comercial de província, não é? Ia ser uma coisa horrível. E a aldeia candidatou-se a este projeto em maio e nós tínhamos que o implementar em outubro. Foi dramático. Valia-nos um Museu do Pão, que nós sabíamos, bem, se alguma coisa correr mal, mandamos este pessoal para o Museu do Pão e, efetivamente, terá uma experiência de Natal incrível. Mas não, tínhamos este desafio. Isto tem que ser verdadeiramente uma aldeia de Natal. E o que é que fizemos? Como é que conseguimos pôr tudo isto a mexer? Foi pensar o que temos em excesso. São paus, são ramos, são flores. E temos pessoas, poucas, muito poucas, para trabalhar. Mas lá na aldeia dizíamos, eu consigo arranjar 10 do lar, mais 10 da comissão fabriqueira, e vamos arranjar 2 designers que vão para lá, e que vão trabalhar com eles e vão capacitá-los. E, portanto, podemos vestir de Natal a aldeia. Mas tínhamos um problema, não havia economia na aldeia. Há um café na aldeia. Na primeira edição da Aldeia Natal, nós não tínhamos um único alojamento nesta aldeia, a Aldeia de Cabeça. Nada. Tínhamos o café do Sr. António, ponto. Então, o que é que fizemos? Trouxemos economia. Chamamos lembro perfeitamente que ligamos para o Museu do Pão. Será que vocês podiam ter aqui uma atividade? Então lá foi ao Museu do Pão, participou numa atividade. Depois já convencemos a Quinta do Cristeu e mais um outro restaurante, ou seja, e levámos economia para a aldeia. E transformamos a Aldeia de Cabeça, que é uma aldeia completamente encaixada na montanha, num verdadeiro mercado de Natal. Um mercado de Natal que hoje atrai visitantes de vários pontos do país, do estrangeiro inclusive. Nós conseguimos modificar uma aldeia. Quem ganhou? Ganharam as comunidades, ganhou o canal Oreca e hoje a aldeia tem 3 alojamentos locais. 3. Posso-vos dizer-vos que anos antes tinha sido feito um investimento de aproximadamente 700.000 euros na na reabilitação urbana da aldeia. Sabem o que é que isso
Qual foi o impacto dessa obra? Passados 4, 5 anos, 0. Nós não tivemos nem mais um restaurante, nem mais um hotel, nem mais um alojamento local. Mas nós fizemos regeneração comunitária. Esta regeneração comunitária traduziu-se numa mudança. Hoje a aldeia de Cabeça, se perguntarem, mas o que é que eu posso fazer na aldeia? Há 5 anos atrás mandavam-no para a torre. Hoje não. Olha, pode fazer um percurso pedestre, pode ir visitar a Dona Maria, que às vezes costuma estar a fazer queijo de cabra, não está sempre. Ou seja, mas hoje há produto turístico. Nós conseguimos fazer isso. E, portanto, não foram os 400 ou 500 mil euros da regeneração urbana. Foram os 5 mil euros. Reparem, nós estamos a falar 5 mil euros. Foi dinheiro. Foi com este dinheiro que se criou um evento como este da Aldeia Natal. Esta é a transumância. Os pastores subiam para a serra sozinhos, iam sem ninguém, e portanto o que é que nós fizemos? Vamos lá, será que é possível levarmos aqui 20, 30, 40, 50 pessoas, fazer a subida dos rebanhos convosco? E claro que sim, nós conseguimos fazer da transumância um produto turístico. É fácil? Não. Porque há problemas a montante que não estão resolvidos. Nós não podemos pedir aos pastores para fazerem funfons e gaitinhas, mas depois eles não recebem, os apoios que recebem para ter as ovelhas são mínimos. Portanto, sim, é possível fazer produto turístico com esta identidade tão característica dos territórios do interior, mas é preciso resolver a montante, um conjunto de problemas que estas pessoas têm. Os pastores, nós podemos fazer 1000 passeio com eles, mas temos primeiro que resolver os outros problemas. E se resolvermos esses problemas, sim, nós teremos aqui excelentes pastores que também podem ser guias turísticos, mas neste momento é muito difícil. Este é um outro exemplo que fizemos em Alvoco, lá está. O que é que nós queremos, sobretudo no plano de animação? Nós queremos que as festas da aldeia continuem, ou seja, que sejam festas para cada habitante da aldeia vivenciar. Nós queremos injetar criatividade, inovação, por forma a que o turista consiga sentir a identidade da aldeia, mas tenha aqui também, digamos que, as comodidades que tem no mundo mais urbano. E, portanto, o que é que fazemos? É injetar criatividade e inovação. E muitas vezes temos residências artísticas, onde levamos artistas, designers que trabalham com a comunidade e transformam a aldeia numa aldeia artística, nestas atividades de animação. Estes são alguns exemplos, como o Festival do Pão em Videmonte. Videmonte era uma aldeia que não tinha restaurante. Teve o restaurante, o primeiro restaurante de Videmonte, os Afonsos, surgiram em 2022. E, portanto, como é que nós começamos a trabalhar com Videmonte? Pegando numa atividade de animação que a Câmara estava a fazer, que tinha a ver com o Festival do Pão, porque efetivamente Videmonte tem uma agricultura muito identitária. Ainda é ali que nós conseguimos sentir o pulsar da agricultura de montanha que está a desaparecer dos nossos territórios. Mas Videmonte é efetivamente uma pérola. E além do nosso trabalho, podemos dizer que agora os passadiços de Videmonte vão efetivamente levar muita gente àquela aldeia. Eu tenho a certeza que, para além de um restaurante, iremos ter muito mais. Mas começamos também a trabalhar com as comunidades. A Festa do Pão fazia-se, eram umas tendas daquelas que os municípios têm, uns mais giras, outras menos giras. Era um conjunto de tendinhas na aldeia. O que é que nós fizemos? Levámos os pequenos comerciantes, que muitas vezes são os artesãos, os pequenos produtores, não para aquelas tendinhas, mas levá-los para as casas das pessoas. E, portanto, esta Festa do Pão também é uma festa onde os habitantes abrem as portas de sua casa e é ali que fazem os seus mercadinhos de venda de produtos locais. Este é o Land, que é um outro projeto que começou, eu posso dizer que começou agora, porque é um projeto que tem como propósito valorizar a lã, e mais uma vez aqui, o que é que estamos a fazer? A trabalhar com os empresários locais. O objetivo aqui é valorizar a lã e valorizar manteigas e assumir manteigas como uma terra da lã, aliás, aquilo que os empresários já têm feito, e bem. Mais uma vez vamos levar artistas, designers a trabalhar com as comunidades. Eu vou passar à frente. Nos Sabores de Montanha, o que é que fizemos?
ainda não tivemos tempo para muito, mas conseguimos trabalhar com 2 produtos com muita diferenciação, mas que efetivamente não conseguiam chegar ao mercado, ou seja, não havia uma estratégia de marketing para dar a conhecer estes produtos, e estamos a falar na broa e no bolo negro, mas aqui há muito a fazer, mas este é só um exemplo. O que é que também fizemos? Nós somos um projeto de experimentação e, portanto, aqui o que a CCDR nos pede é para testarmos projetos, para ver se, ou seja, sermos quase que um laboratório vivo para testar, e muitas vezes andamos para a frente e depois voltamos para trás porque os resultados não eram os esperados. Abrimos então a primeira rede de coworking rural. Temos neste momento 3 coworks em ambiente da aldeia, algo completamente inusitado. Nós temos, hoje em Videmonte, estão a trabalhar 5 pessoas, tem um estrangeiro e tem uma residente que é uma colaboradora da Farfetch. Enquanto o pai coze pão no forno comunitário, ela está a ver como é que entrega uma carteira Chanel ou Dior, algures, em Nova Iorque ou no Japão. Portanto, as aldeias podem ser isto tudo. Podem ser tradição, autenticidade, genuinidade, mas podem ser modernidade. Elas podem ser inovadoras. E este exemplo dos coworks é um bom exemplo disso. O Sr. Afonso o restaurante Afonso fica muito contente porque o cowork tem gente e, portanto, o restaurante dele também recebe pessoas. Ainda fomos um bocadinho mais longe e na nossa capacidade de envolver pessoas. Quando se fala em identidade e autenticidade, muito bem, como é que isso se materializa? Tudo aquilo que está nos espaços de cowork foi produzido localmente. Não há IKEAs, não há Leroy Merlin, não há grandes espaços. Foi tudo produzido localmente, com design quilómetro zero. Nós entregámos ao artesão o projeto do candeeiro. Nós entregámos aquela tapeçaria, porque também não há grandes tarjas em papéis, foi bordada utilizando a técnica de arraiolos com lã de ovelha bordaleira da Serra da Estrela. Os candeeiros foram produzidos em Gonçalo. Portanto, tudo foi produzido local. O que é que queremos fazer agora? É que estas peças possam ser compradas e, portanto, no site dos espaços cooperativa Cowork Aldeias de Montanha, as pessoas vão poder comprar estes produtos e nós estamos então a ativar todo um ecossistema de pequenos e microempresários e de artesãos. Estes são os espaços cooperativa, vale a pena visitar, podem fazer a visita virtual, mas vale a pena ter um dia de trabalho numa aldeia nestes espaços verdadeiramente inspiradores. Este é um projeto, este é o último. Eu não falo mais. Este é o projeto de Cajeiras, que é um projeto que tem como propósito valorizar as mulheres que fazem queijo na região da Serra da Estrela. Entendemos que também pode, além de ser um projeto de empoderamento feminino, pode também ser um produto turístico capaz de ser apropriado pelos hoteleiros e pela restauração. É um projeto de valorização destas mulheres. Há uma capa, há um livro que conta as histórias dela. Quem compra a capa, feita em Burelo, e o livro está a contribuir então para um curso de empoderamento, mas nós queremos ir mais longe. Queremos que este projeto possa ser uma rota, ou seja, e também pegando aqui num segmento muito interessante, que são as solo travelers, não é? As mulheres como eu, a partir dos 45, 46 anos, viajam sozinha e muitas vezes não querem conhecer, não é para conhecerem ninguém em particular, é para conhecerem projetos impactantes, para conhecerem realidades diferentes e, portanto, nós achamos que ter um produto turístico alicerçado na visita a estas cajarias, num projeto que passa por conhecer as histórias de vida destas mulheres. E que histórias! São histórias poderosas. Achamos que é um projeto bastante interessante e que pode impactar também o turismo na região. Esta é a capa, vou passar à frente. Pois estava este. Temos um outro projeto que é a plataforma. Temos que plataforma acabar, Célia. Vou acabar. Plataforma Lugar. É quase que um Tinder. Não é um Tinder entre homens e mulheres, ou homens e homens, e mulheres, não. Mas é um Tinder que tem como propósito aproximar os sonhos das aldeias de pessoas ou empresas que os queiram apoiar. Portanto, é quase que um Tinder ou um crowdfunding, onde nós queremos efetivamente que as aldeias pensem em projetos que podem acrescentar valor às suas aldeias, às suas comunidades, e queremos levar estas ideias e estes sonhos a empresas, organizações ou pessoas que os queiram apoiar.
Já fizemos até uma experiência muito engraçada, que foi pegar alunos de doutoramento na área do design e levámos para uma aldeia para fazer design thinking com as pessoas da comunidade. O objetivo era prototipar ideias, pensar em dores da aldeia e de que forma é que elas podem ser resolvidas. Foi incrível, ou seja, neste momento tínhamos uma escola abandonada, já temos o caderno de encargos, sabemos literalmente o que a comunidade quer e, portanto, vamos ver de que forma, como é que vamos levar agora então este projeto ao mercado para que alguém o possa apoiar. Isso pode ser através de horas de voluntariado, pode ser através da compra de X candeeiros, de um projeto de design, whatever. Portanto, o nosso lema é este, é pensar alto, é pensar as aldeias de montanha. Muito obrigada. Obrigada, Célia. Desculpa a aceleração, ficaria aqui a ouvir-te o dia todo, mas eu tenho muitas perguntas para fazer e já tenho muito pouco tempo e gostava de me dirigir aqui ao Filipe, porque a Dalila há pouco disse uma coisa que eu retive e que me parece importante e a Célia acabou por também passar um bocadinho por esse ponto, porque nós falamos das redes colaborativas como um tema muito importante. Na teoria tudo parece muito fácil, depois quando transpomos para o terreno, como tudo na vida, deparamos-nos sempre com muitos constrangimentos e muitos entraves, e os senhores empresários sabem melhor do que eu os entraves que têm no dia-a-dia, e na teoria é sempre tudo muito bem, os anúncios são sempre todos muito interessantes, é sempre tudo muito positivo, e já não vou falar mais porque sabem do que é que eu estou a falar, e eu perguntava ao Filipe, o Turismo Portugal pode ter aqui um papel mais intenso nesta ajuda? Não só o Turismo Portugal, também gostava de o ouvir falar se o papel das associações também deve ser um papel mais intenso e até dos empresários do alojamento e da restauração, se devem ter também um papel mais ativo. O que é que devemos fazer todos para que de facto o caminho seja mais célere, porque nós já sabemos que o mundo mudou, já dissemos todos que estamos perante uma globalização que não nos deixa parar e se nós caminharmos devagar vamos perder o comboio. Portanto, estes constrangimentos que depois temos no terreno impedem-nos de avançar. Foi o que eu percebi que a Dalila disse. A Célia também explicou alguns dos exemplos práticos desses constrangimentos, porque senão já teríamos num patamar diferente. O que é que o Turismo Portugal pode fazer mais, se é que pode fazer mais, e também os outros players, porque isto na vida não é só uma parte, somos todos, como vimos, é a rede colaborativa. Mas gostava que o Filipe nos dissesse alguma coisa sobre isto. Muito obrigado, Ana. Obviamente, o Turismo Portugal não vai conseguir fazer tudo sozinho e sem o envolvimento dos diversos parceiros, quer ao nível regional, quer ao nível associativo, quer ao nível empresarial, quer ao nível formativo também, não vamos conseguir. Eu gostaria, no fundo, só de dar dois pequenos exemplos da importância que muitas vezes são identificados, mas que depois, em termos práticos, em termos de experienciação do ponto de vista de um turista que visita, vou dar um exemplo, uma aldeia cujo património edificado foi muito bem recuperado, mas que depois, em termos práticos, em termos de experiência, em termos de visitação, não tem um alojamento, não tem um café, não tem nada, portanto é uma aldeia praticamente vazia. Eu, como turista que visito, sim senhor, posso ter uma opinião muito positiva sobre o ótimo trabalho que foi em termos de recuperação, mas depois, do ponto de vista de experiência propriamente dita, não posso reter grande coisa, porque não existe nada para experienciar. E, portanto, estes exemplos que foram aqui partilhados, nomeadamente pelo caso das aldeias históricas e das aldeias de montanha, é um trabalho extremamente valoroso, no sentido de trazer vida para as aldeias essas que sofrem, obviamente, aqui de um grave problema em termos de despovoamento, algumas delas, diria que pouca ou quase nenhuma população tem, e, portanto, começa logo por esse desafio demográfico que muitos destes territórios têm. Portanto, o trabalho que temos que fazer para conseguir, de facto, atrair não só a população, mas depois também, obviamente, aqui esta dimensão de experienciação de negócio para o território. E, portanto, o trabalho que o Turismo Portugal tem vindo a fazer e que continuará a fazer será sempre em conjunto com estes parceiros. E é um trabalho que
visa limitar ou diminuir os constrangimentos que estão subjacentes a esta dimensão das redes colaborativas. Desde logo, em termos de intervenção do território, e, portanto, quando estamos a falar de intervenção ou de uma identificação temática associada a uma rede colaborativa ou de identificação de uma dimensão territorial que está associada a essa rede colaborativa, estamos sempre a falar de territórios que muitas vezes são geridos por vários municípios ou várias CIMs, e, portanto, cujos desafios, muitas vezes, em termos de intervenção nesse mesmo território, envolve também outras entidades, Infraestruturas de Portugal, ICNF, e, portanto, só para dar alguns dos exemplos. E, portanto, esse trabalho que nós, enquanto Entidade Nacional do Turismo, temos, no fundo, essa capacidade para fazer esse diálogo nas diversas dimensões, com os diversos parceiros, com as diversas entidades que têm também uma palavra a dizer para, no fundo, ultrapassar esses mesmos constrangimentos. Esse é logo um primeiro nível que é extremamente importante e que nem sempre é bem sucedido. Temos alguns exemplos, infelizmente, de tentativa de pôr em prática determinado tipo de projetos, mas que por alguns constrangimentos, quer do ponto de vista de algumas destas entidades, ou mesmo ao nível, às vezes, quando estamos a falar de vários municípios, nem todos eles estão alinhados relativamente ao projeto em si. Portanto, isto é também um constrangimento e um desafio que nos assiste a nós, CIMs, também, no fundo, tentar que todos os municípios que tenham intervenção num determinado projeto, numa determinada rede, estejam perfeitamente alinhados com essa prioridade e sobre o trabalho que têm para fazer ao nível de intervenção do território. Portanto, esta é a primeira dimensão. Segunda dimensão, a questão da estruturação da oferta turística associado a um determinado projeto, a um determinado recurso turístico. Isto é fundamental. Vou dar outro exemplo. Uma questão quer dizer, que não tem diretamente associada aqui uma questão da rede colaborativa, mas que, obviamente, ao longo destes últimos anos, Portugal tem vindo a estar cada vez mais capacitado ao nível de infraestruturas para percursos pedestres ou percursos cicláveis. Portanto, as famosas ciclovias, que muitas vezes os próprios empresários, quando são confrontados com determinado tipo de infraestrutura ciclável, e conhecendo esses mesmos empresários aquilo que é o perfil do seu turista, olha para essa infraestrutura e não vê qualquer utilidade do ponto de vista de experiência turística ao nível desse percurso ciclável. O que eu quero dizer é fundamental, quando estamos, no fundo, a fazer este trabalho em termos de identificação de quais é que são as prioridades em termos de intervenção no território, de agregar esta dimensão empresarial. Portanto, no fundo, perceber junto dos empresários, auscultar os empresários, quer seja numa experiência de património, quer seja numa experiência de percursos pedestres ou cicláveis, ou outro tipo de saúde e bem-estar, perceber exatamente o que é que o cliente, o turista que nos visita, gosta ou tem em termos de preferências quando visita determinado território. Caso contrário, corremos o risco de ter ciclovias vazias ou determinado tipo de intervenção ou projeto que não tem qualquer utilidade do ponto de vista turístico e, obviamente, isso depois tem uma influência muito significativa ao nível da falta da sustentabilidade económica desse mesmo projeto. Portanto, esta questão, este trabalho ao nível da estruturação da oferta turística que o Turismo Portugal faz em conjunto com as próprias entidades regionais de turismo, mas depois também as respectivas associações empresariais, no fundo, para estarem alinhadas relativamente às prioridades para cada um dos territórios, é um trabalho contínuo e que nunca é dado como concluído. A partir daí, a partir do momento em que temos esse trabalho feito, estamos, diria, nem sequer a meio do caminho. O que eu quero dizer com isto é que temos um outro desafio, não gostaria de chamar de constrangimento, mas um desafio extremamente importante, e quando estamos a falar de territórios do interior, ainda mais se sobressai esse desafio, que é ao nível dos recursos humanos, e, portanto, no fundo, voltando outra vez a evidenciar a estrutura do setor do turismo, composta por pequenas microempresas com grandes desafios ao nível
dos recursos humanos que têm, não só em termos de quantidade, mas depois também ao nível da própria capacitação. E aí é um trabalho onde nós temos vindo a fazer, e aliás, durante a própria pandemia, formámos mais de 150 mil pessoas durante este período de 2 anos de inatividade comercial, mas obviamente que do ponto de vista de formação havia muito, e continua a haver muito trabalho pela frente, no sentido de capacitar os profissionais que trabalham no setor do turismo e também da parte pública, que obviamente tem intervenção ao nível que tem impacto ao nível do setor do turismo, ou da articulação com o setor do turismo. Portanto, esta componente da formação assume-se como fundamental. A maior parte das pessoas que estão aqui sabe, o Turismo Portugal tem e gera 12 escolas de turismo, temos uma forte aposta na formação, são cerca de 4.000 alunos, é pouco, considerando no fundo aqui as necessidades que o setor tem ao nível de mão de obra e mão de obra qualificada. Isso foi agravado com a pandemia, mas já era evidenciado antes mesmo da própria pandemia. E, portanto, esse é um trabalho que temos que fazer, não só contínuo em termos de formação dos ativos que nós temos e também de retenção desses mesmos ativos no nosso território, porque obviamente depois temos aqui também o desafio das pessoas que são formadas aqui, mas que depois vão trabalhar para fora de Portugal. Bom, o tempo não para e eu gostava também que quem está presente colocasse algumas questões, mas não antes, eu tenho que fazer ali 2 questões à Catarina, que está muito caladinha, e eu gostava que ela nos chocasse, como me chocou a mim há uns dias atrás, com alguns números que ela ainda não falou sobre o património, e eu gostava que falasse um bocadinho mais sobre esses dados. E, por outro lado, Aveiro vai ser uma das capitais portuguesas da cultura. Também gostava de perceber como é que nós podemos criar aqui sinergias com o Canal Oreca, que sinergias é que devem de ser criadas, de uma forma muito breve, falares um bocadinho destes 2 pontos, porque depois gostava de passar-vos a palavra e também saber se têm alguma questão a colocar aos oradores. Catarina. Bom, talvez um primeiro dado interessante. As pessoas, um primeiro dado interessante, mas que não são os números que a Ana estava a perguntar. Não sei se sabem que as pessoas são mais atraídas pela animação em torno do património cultural, é pena não estar cá o Sr. Secretário de Estado, do que propriamente pela recuperação em património cultural. Eu sou historiadora de arte, portanto, a mim interessa-me a preservação do património cultural, mas interessa-me mais que as pessoas usufruam do património cultural. É um princípio, aliás, que está previsto na Constituição, o direito à fruição do património cultural. E a verdade é que as pessoas visitam mais património cultural se houver uma animação em torno dele do que propriamente se ele estiver em bom estado de conservação. O que me faz, não posso deixar de dizer como cidadã, pensar se todo o dinheiro que vai ser gasto em PRR, em recuperação de património e de museus, vai ser feito de porta aberta, que todos nós possamos visitar as obras com explicações, com visitas para miúdos, para famílias, ou se vai ser feito, como eu imagino, à porta fechada, durante 2 anos vamos ser excluídos de usufruir aquele património cultural e depois vai aparecer tudo bonito e, entretanto, perdeu-se uma excelente oportunidade de aproximar as pessoas dos bastidores do património cultural. Nós temos das mais baixas taxas de consumo de património cultural na Europa, não é porque sejamos particularmente estúpidos, de todo, eu penso que tem tudo a ver como o património cultural é disponibilizado às pessoas e a grande responsabilidade está... Bom, é uma responsabilidade coletiva, é fruto da história de Portugal, não vale a pena estar a entrar por aí, mas obviamente está do lado dos profissionais como eu, que de alguma forma detêm o conhecimento sobre a importância daquele património cultural. Não vou entrar por aí, já disse que temos 38.000 monumentos, 4.500 estão classificados, cerca de 200 têm porta aberta apenas, com a entrada controlada. A questão dos números associados ao património cultural, isto é, do controle de visitantes, dos contadores de visitantes, é fundamental. Tenho a certeza que o Portugal 2030, o próprio Transformar do Turismo Portugal, apoia a aquisição de contadores e o contadores é o mínimo para depois poder reivindicar as estatísticas que de outra maneira não se consegue obter. Não é difícil ter uma pessoa a contar o número de pessoas.
que entram, mas que altera completamente a nossa perspectiva sobre o património cultural. Nós não temos noção de quantas pessoas efetivamente visitam o património cultural porque não temos estatísticas. De qualquer forma, esses cerca de 200 equipamentos gera qualquer coisa como 60 milhões de euros de receita. Como a Ana disse, não há ninguém em Portugal a centralizar estas estatísticas, por motivos variados, que não vale a pena agora aqui estar a especificar, que não sei se tem a solução também. Nós tentámos fazer isso neste estudo, é a primeira vez que há uma estatística compilada sobre este tema, com todas as dificuldades na obtenção desses números. De qualquer forma, 60 milhões de receita. O que é que nós fizemos? Fizemos um trabalho considerando vários fatores para construir uma equação que nos permitisse estimar o número de visitantes, aqueles 4.500 pontos classificados, portanto 4.500 monumentos classificados, estivessem efetivamente abertos ao público com uma boa gestão. E chegámos a números interessantes. Volto a dizer, estes 4.500 monumentos não estão concentrados em Lisboa e Porto, ou Sintra, estão dispersos pelo país e, portanto, são efetivamente o motor de desenvolvimento local. E chegámos a um número de 56 milhões de visitantes e a 3 vezes mais a receita só em bilhética. Eu não sei se sabem que os monumentos, quando são bem geridos, vivem também muito dos direitos de imagem e do aluguer de espaços. Se quiserem ver... efetivamente é assim, eu estava a pensar se podia dizer isto, mas objetivamente é assim. Se quiserem ver um bom exemplo de gestão de património cultural, vão à parte de Sintra Monte da Lua, que é quem gera aquelas propriedades da paisagem cultural de Sintra que está classificada, que tem cerca de 3,5 milhões de visitantes ao ano, com uma série de problemas de excesso de tráfego, mas com mais de 35 milhões de euros de receita, sem ir buscar 1 cêntimo ao Orçamento de Estado. E entregando impostos, como é evidente, na ordem dos 9 milhões de euros por ano. Portanto, é possível haver modelos interessantes que aproximam as pessoas do património cultural, é um ativo por explorar no nosso país. O tema não é porque é que isso não sucede, mas se quiserem discutir esse tema, podemos discuti-lo. O que é importante perceber é que este património é de todos e de cada um de nós, não é da DGPC, que é a entidade, não é do Ministério da Cultura, não é das câmaras, não é do Sr. Presidente Ribeiros Esteves, não é das CIMs, não é do Sr. Parco, é dos cidadãos deste país, que quando nascem são proprietários de 38 mil monumentos, o que não é mau, e que temos direito constitucional de fruir desse património cultural, obviamente de uma forma organizada e regrada, mas temos esse direito e o que temos que exigir à nossa política é que nos dê esse direito. Portanto, eu volto a dizer que o PRR com obras em porta fechada é tonto, pronto, para ser suave, é tonto porque os ingleses, só para vos, quando fazem obras, os ingleses têm uma grande rede colaborativa, a que já falámos. Bom, eu vou terminar. Mas tem uma grande rede colaborativa que existe há 127 anos, portanto já tem uma vantagem sobre nós em termos de experiência, que se chama National Trust e que é proprietária de mais de 400 propriedades, incluindo a costa, portanto paisagem natural. Eles não veem a diferença entre paisagem natural e cultural, o que aliás era uma grande mais-valia se isso sucedesse em Portugal, mas pronto, é uma revolução que fica também por fazer. E essas 400 propriedades são usufruídas por um conjunto de ditos maluquinhos do património cultural que pagam uma cota de cerca de 100 euros anuais para curtir aquele património. A pergunta é quantos nerds, esta palavra eu sei, de património cultural e natural é que pagam uma cota de 100 euros para curtir casas senhoriais e afins? Quantos é que vocês acham? Em Inglaterra? 6 milhões. 6 milhões. O que é que eles procuram quando visitam património cultural? Uma super intelectualidade, explicações, aquelas legendas que todos nós gostamos, bem pequeninas, bem lá em baixo, que dizem apenas quadro de Gregório Lopes proveniente do século XVI. What? E então? Fiquei na mesma, não percebi nada. Podes-me explicar qual é a importância disto? Porque é que isto está aqui? É isso que as pessoas querem quando vão a um museu ou quando vão a um monumento, é perceber. Não é descrever, é perceber. Eles consomem porque têm, eles têm uma expressão para dizer isso, têm toilette, têm café e têm vista.
E, portanto, terminando nos cafés, eu não sou a Aresp, mas se fosse a Aresp, em vez de gastar dinheiro de contadores no património dos outros, que não podemos de todo confiar como é que pensam e gerem, eu transformaria os meus cafés, as minhas tascas e as minhas tabernas, que existem à escala nacional, portanto, que têm, de facto, expressão, que têm um critério fundamental no consumo, nomeadamente da zona interior, que é a fiabilidade. É uma das razões pelas quais as pessoas não vão ao interior, é porque não têm certeza que as coisas funcionem. Se estão lá, se está aberto, se há, se não há. Não há informação. E, portanto, que transformem esses equipamentos através de qualificação, não é? Não são todos, alguns que tenham determinadas características ou que se possam elevar para ter essas características nos verdadeiros pontos patrimoniais daquele território. E, com isso, em torno, as portas do património cultural e efetivo abrir-se-ão. Pronto, acho que contei os números, alguns relevantes, e espero ter promovido um bocadinho de revolução.